Com isso em mente, vamos hoje para o capítulo 4 de Romanos. É muito interessante como o homem tem dificuldades, o ser humano, de forma geral, tem uma grande dificuldade em lidar com aquilo que ele não pode manipular, com aquilo que ele não pode controlar. E a salvação que vem de Deus, sem dúvida alguma, é algo que o homem não pode interferir, porque ele não tem o que fazer para obtê-la. Esse filme vai nos dar um pouco, ilustra um pouco tudo que estamos falando desde o capítulo 1. Na verdade, é muito interessante como o ser humano se empenha para diminuir o alcance ou a soberania mesmo de Deus. Com o passar dos anos, cada vez mais as pessoas rejeitam o que a Bíblia fala sobre condenação. Como se fosse algo impopular. E numa cultura mundial, liberal, onde os absolutos são completamente rejeitados em nome dos relativos, uma afirmação de um Deus ou apresentação de um Deus que condena é altamente impopular. Lá na Idade Média, as pessoas tinham um conceito de Deus mais próximo do real, de um Deus justo e santo que condena o pecador e absolve aquele que reconhece o seu estado, absolve. Aquele que reconhece o seu estado de pecador e então recebe aquilo que é a promessa de Deus, que é o seu padrão de justiça, e tem os seus pecados perdoados, mas aquele que não chega neste momento na sua vida, ele continua debaixo de condenação, sim. Algo que Deus não mudou na história, mas na Idade Média, as pessoas, por mais tensas que tenham sido as questões religiosas nesse período, as pessoas tinham um real temor do inferno, porque entendiam a realidade da condenação promovida por Deus. Na verdade, eles tinham naquela época um conceito ainda deformado de Deus, porque na época então era a ideia de um Deus extremamente vingativo e punitivo. Mas pelo menos criam num Deus soberano que não fazia vistas grossas ao pecado do homem. Aí o tempo foi passando, o homem começou a insistentemente bater na tecla, não, condenação não, Deus não faria isso, Deus é bom. E pela repetição, as pessoas foram realmente acostumando com a ideia de que Deus estava sendo diminuído em sua autonomia para salvar o pecador ou deixar o pecador continuar no seu processo natural de colisão com o inferno. Isso cada vez foi mais diminuído e Deus foi sendo diminuído na sua essência, na sua representatividade como Senhor soberano. Até os dias de hoje, eu li esses dias, na verdade eu ouvi uma determinada pessoa falando num rápido vídeo no YouTube, que ela, chamando assim, Deus atualmente é um boboca. E a intenção era essa, causar essa estranheza, e causou. Porque ele encaminha nessa linha. O Deus que hoje as pessoas querem crer é um Deus que apenas me serve e não tem poder de forma alguma para condenar. Porque ele não faria isso, porque ele é um Deus de amor, então ele não está ligando mais o pecado dos outros, ainda que seu filho tenha morrido pelo seu pecado, pelo nosso pecado. A verdade é que nós temos que nos render ao fato de que não tem o que possamos fazer para comprar
aquilo que Deus, pela sua graça, nos deu através de Jesus Cristo. E ainda muitos combatem isso, porque acham que devem, de alguma forma, fazer alguma coisa porque mantém Deus no seu controle, no seu próprio controle. Não somente Deus, mas mantenha as pessoas no ambiente da igreja debaixo do seu controle, porque eu sou um bom crente, por isso Deus me salvou e me trouxe para essa igreja, para eu abençoar essas pessoas. O que seria do pastor se não fosse eu? Não são poucos os que encaminham ou que caminham nessa direção. Talvez não publicamente, mas lá no coração. Administram um senso de automerecimento que nos afastam completamente da obra salvadora de Deus, dos propósitos de Deus salvar o pecador. E com esse pano de fundo é que nós estamos lidando até agora no capítulo ou no livro de Romanos. Os 3 primeiros capítulos que nós vimos aqui em Romanos, eles são dedicados a provar que as pessoas estão debaixo da condenação de Deus. Paulo dedica esses 3 primeiros capítulos que vimos até agora a provar que as pessoas estão debaixo da ira de Deus. Os personagens aqui são os gentios, como vimos lá no capítulo 1, nos versos 18 a 20, porque eles rejeitaram a revelação de Deus. Por isso são indesculpáveis, e aí é para todos, mas especificamente ali aos gentios. Depois vemos os judeus, porque falharam, apesar de com sua boca dizerem com a sua boca que são ou eram plenamente cumpridores da lei, conhecedores da lei, eles falharam em viver de acordo com a lei. E de acordo com capítulo 2, versos 17 a 29, vemos também que eles estão na condição de condenados, debaixo da ira de Deus. A má notícia nós vimos lá no capítulo 3, versos 10 a 18, que é o fato da condenação universal. Não há um justo sequer. Mas essa má notícia ela é coberta pela boa notícia, que é a justiça de Deus fornecida a todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, naquilo que Cristo fez na cruz em favor de pecadores arrependidos, e vemos isso no capítulo 3, dos versos 21 até o 26. Então, o que o ser humano não pode fazer pelos seus próprios esforços, vimos que Deus fez perfeitamente na pessoa e na obra do seu Filho Jesus Cristo. A morte e a ressurreição de Jesus nos forneceu a justiça que precisávamos para que fôssemos declarados justos aos olhos de Deus, na perspectiva de Deus. O fato é que para os judeus a boa notícia do Evangelho soou como algo extremamente novo e que os confrontou fortemente, principalmente os legalistas. Para aqueles que tinham uma expectativa honesta e legítima na promessa de um libertador, eu creio que muitos talvez tiveram um encontro real com Cristo nesse processo onde o apóstolo Paulo apresentava as verdades da graça soberana de Deus sobre a salvação do homem. Mas outros não. Acredito que outros continuaram querendo méritos para lidar com Cristo e com essa boa notícia do Evangelho. Aquilo não era bom para eles, tirava deles influência, tirava deles esse sentido, esse senso de justiça própria que mantinha as pessoas presas a pessoas. Como o ser humano gosta disso, gente. Como esses grupos que se ajuntam por aí com falas evangelicalizadas têm escravizado pessoas a ritos, a costumes, a modismos de pessoas, tirando das pessoas o privilégio de terem contato
com essas verdades libertadoras do Evangelho. O fato é que essa boa nova do Evangelho, essa boa notícia, num primeiro momento ela parecia ser contrária à lei. Na verdade, parecia ser contrária a todo o Antigo Testamento. E é por isso que o apóstolo Paulo levanta a questão aqui no verso 31 do capítulo 3. Ele diz: anulamos então a lei pela fé? Olha na sua Bíblia, no último versículo do capítulo 3. E o próprio apóstolo Paulo responde: de maneira nenhuma. Ao contrário, nós confirmamos a lei. Então o apóstolo Paulo ele prova com o capítulo 4 que a justificação pela fé ela já acontece desde os dias de Abraão. Não é novidade, não. O que eles precisavam é crer. Vamos fechar nossos olhos mesmo assentados, depois vamos ler todo o capítulo 4. Nós vamos orar agora. Santo e amado Deus, muitíssimo obrigado pela vida de cada um aqui, ó Pai, as pessoas que nos visitam também, louvamos ao Senhor. Eu peço em nome de Jesus que a Tua palavra venha de encontro, ó Deus, ao nosso coração, cumpra o seu propósito plenamente, ó Pai, de nos exortar, de nos confrontar, de nos consolar, de nos edificar. Ajuda-nos, Deus, a sermos homens e mulheres melhores para o Senhor a partir da compreensão, do entendimento da Tua palavra. Se há alguém aqui que ainda não entregou o seu coração a Jesus Cristo, a Deus, que hoje compreenda o que já foi feito na cruz em seu favor e arrependa-se dos seus pecados, ó Deus, e tenha o perdão prometido pelo Senhor através de Jesus. Assim eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então, capítulo 4, e são menos versículos, são 25 do que semana passada, que foram 31. E eu vou ler o primeiro verso, os irmãos vão de 2 em 2, como fazemos na escola dominical, até o verso 25. Só peço que você fique de pé e leia bem alto, os ventiladores estão funcionando, então o som fica mais preso por aí pelo caminho, então levante e leia bem alto. Vou ler o verso primeiro então, alguém já se prepare aí para os versos 2 e 3. Diz assim: portanto, o que diremos do nosso antepassado Abraão? Obrigado. Considerado. Isso. Ok. Cisão. Os que creem sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada
circuncitada Isso. também a eles. Muito bem. Obrigado. Nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vêm pela lei são herdeiros, a fé não tem valor, e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi acreditado como justiça. As palavras lhe foi acreditado não foram escritas para ele. Mas também para nós a quem Deus acreditaria justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Amém. Bom, a molecada botou para quebrar hoje aí, hein? Muito bem. Cezinha puxou, o pessoal veio tudo atrás, né? Que bom. Nós vemos aqui nos versos 1 a 8 que Abraão foi justificado pela fé. Paulo está citando isso, está mencionando o fato de Abraão ter sido justificado pela fé, porque certamente este ensino não é novo. Isso é coisa antiga. Verso 1 diz lá: portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Irmãos, se Abraão foi salvo por suas obras, ou tivesse sido salvo por suas obras, certamente ele teria motivos de se vangloriar. E todo judeu também. Mas o que nós vemos nas Escrituras é que a Bíblia nos diz que ele foi justificado pela fé. Verso 3 diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado, lhe foi depositado na sua conta como justiça. Irmãos, a doutrina da justificação é uma das doutrinas da salvação mais espetaculares. É difícil falar isso, porque eu também acho todas as outras espetaculares.
Mas é linda a justificação. A justificação mostra de uma forma tão explícita a nossa incapacidade. Apresenta de uma forma tão completa a nossa incompetência diante da impossibilidade de promover qualquer coisa que me colocasse diante de Deus como alguém que merece o perdão. Aí esse ato de justificar significa, na prática, Deus declarando o pecador arrependido. Deus declarando esta pessoa justa. Uma justiça que não tem meios. Porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando essa frase é formulada é um senso de injustiça, como vimos no filme aqui ainda há pouco. Como pode? Ele não fez nada e ele vai com Jesus e a gente fica aqui com as nossas obras. Primeira coisa que vem à nossa cabeça quando pensamos nesse padrão de justiça de Deus que pega o morto em pecados e delitos, mas arrependido, e acredita a sua justiça nele e lhe dá o perdão de pecados e a vida eterna. Primeira coisa que vem na cabeça é um sentimento de injustiça. Porque o nosso padrão é humano, é carnal, é terreno. Estamos acostumados a um padrão de troca e vantagens. Mas a salvação lida com realidades celestiais. Quando o Senhor nos declara justos, Ele não está se baseando em nossas boas ações, em nossas obras. Se isso acontecesse, ou se fosse assim, nós estaríamos perdidos. Por mais que o teu livro, tua agenda de obras esteja bem cheinha. Mas uma vez que a nossa salvação, ou justificação é pela graça, nós estamos livres para receber exatamente o que jamais vamos merecer. Por outro lado, se ainda assim você teima com a ideia de que você tem alguma coisa para dar para Deus, você está debaixo de um sistema de obrigações. E Deus deve nos dar o que merecemos, então. Se eu sou obrigado a produzir coisas para merecer a salvação, Deus então vai me dar aquilo que eu mereço. E agora uma perguntinha só para nós dois aqui. Você quer receber mesmo o que você merece? O que você prefere? Receber aquilo que você não merece, pela graça, pela obra da justificação, que vem através da justiça de Deus? Ou você quer trabalhar dentro de um sistema de obrigações para com Deus, onde você vai receber o que você merece? Você quer receber o que você merece? Alguém aqui quer? Posso fazer um apelo. Você levantar a mão e receber o que você merece. Percebe? Uma graça começa a ficar mais graciosa? Aí o apóstolo Paulo, ele cita, para justificar tudo isso, o salmo do nosso querido pecador Davi, que depois de ter pecado contra Deus, tomando a mulher que não era sua, e promovendo a morte do marido dessa mulher, tem um encontro profundo com um arrependimento genuíno e com o perdão de Deus. E o apóstolo Paulo usa esse momento de confissão de Davi como ilustração da justificação de Abraão pela fé, independente de obras. Os versos, capítulo 32, versos 1 e 2 de Salmos, dizem assim,
correspondendo aos versos 7 e 8 do nosso capítulo 4. Vamos ler juntos? Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Eu acredito que Davi está cheio de consolação do Espírito de Deus, com essas verdades espirituais que estão vindo a ele mediante um profundo quebrantamento, um profundo arrependimento, um profundo senso de incapacidade de promover por si próprio qualquer tipo de obra que satisfizesse a ira de um Deus justo. Ele, compreendendo o amor de Deus, tem um enorme prazer na compreensão desse perdão, dessa justificação, dessa justiça de Deus. Ele diz: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Irmãos, o significado de ter a justiça de Deus colocada em nossa conta, creditada, é a expressão que vemos aqui no texto bíblico, é que os pecados das pessoas que confiam em Deus não têm mais poder de destruir a minha vida espiritual, não são mais colocados na minha conta, mas são perdoados por Deus, e não somente perdoados por Deus, de acordo com o texto que vemos aqui de Salmo, esses pecados são também esquecidos, apagados. Alguém já fez isso por você? Em qualquer lugar que você já tenha passado? Por mais bondade que você tenha recebido de alguém, alguém pode dar isso para você? Quando somos justificados pela fé, então nossos pecados não são contados contra nós, como deveriam ser, mas sim a justiça de Cristo, unicamente a justiça de Cristo, é devidamente creditada, colocada sobre a nossa vida. É por isso que Abraão e Davi, personagens do Antigo Testamento, eles davam testemunho dessa verdade, ou seja, desde lá do Antigo Testamento, as pessoas não são justificadas por obras, mas desde o princípio, as pessoas são justificadas pela fé em Jesus Cristo ou em Deus, na realidade do Antigo Testamento. Vamos ler os versos 9 a 12, para que você perceba algo muito interessante que vai acontecer aqui. Vamos relembrar, 9 a 12, acompanha aí. Destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Irmãos, quer ver mais algo muito bacana que está acontecendo aqui? Abraão foi declarado justo enquanto ainda era um gentio de Ur dos Caldeus. Primeira parte do verso 11 diz assim: ele recebeu a circuncisão como um sinal, como um selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Isso demoliu o conceito de mérito na salvação para os judeus. Isso foi um golpe forte
naquela estrutura, naquele rito religioso, naquele rito de passagem que os judeus impunham para que uma pessoa pudesse relacionar-se com Deus. Isso foi um golpe forte. Abraão, lá em Gênesis 15, verso 6, nós vemos, ou nós já vimos na nossa série em Gênesis, que ali ele foi declarado justo com base na fé. Irmãos, isso aconteceu 14 anos antes dele ser circuncidado. Então, Abraão foi salvo como um gentio e não como um judeu. Ele não entrou no judaísmo pela circuncisão, por qualquer tipo de obra, ele não tinha a lei para guardar ou para obedecer. Depois dá uma olhadinha lá em Atos 15, 1, vai falar sobre isso. O que concluímos então é que ser judeu, gentio, ou qualquer outra coisa que você quiser ser, ou praticar qualquer tipo de rito religioso que você possa praticar, não tem qualquer influência para a nossa salvação ou justificação. Nenhuma influência. Haja visto o que nós estamos vendo aqui na vida do pai, da fé de gentios e de judeus. E Deus o alcançou com a sua graça, com o seu amor, e o justificou dos seus pecados, quando ele não tinha ainda praticado nenhum tipo de rito judaico, ou qualquer outro rito, a não ser o reconhecimento de que Deus era aquele em quem ele deveria confiar a sua vida, a sua esperança, reconhecendo a sua incapacidade e o total poder e a capacidade de Deus para perdoar pecados da vida a quem está morto. Isso literalmente. Vamos ver mais adiante. O único fator determinante, então, para a nossa justificação é a própria fé na obra do Senhor Jesus Cristo na cruz, em nosso lugar. Irmãos, isso derruba tantos conceitos. Isso derruba tantas credos igrejeiros que mantêm tantas pessoas que poderiam estar servindo tão alegremente ao Senhor, escravas de ritos humanos, administrando o pecado, escondendo debaixo das mangas de práticas externas que revelam algum tipo de espiritualidade, porém estão ainda com os corações escravizados a práticas pecaminosas, porque não conheceram ainda a beleza da graça libertadora que vem através da obra de Cristo Jesus na cruz. Vamos ler mais um trecho dos versos 13 ao 16. Diz assim: Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira. E onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem da fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o Pai de todos nós. Paulo deixa mais uma vez muito claro que assim como a justificação é alcançada pela fé, as promessas de Deus também se concretizam pela fé. Nós devemos crer pela fé, irmãos, em Deus. E aqui estamos num ponto muito delicado e comum às nossas vidas. É Deus quem cumpre suas promessas. E não podemos ter simplesmente fé nos efeitos da promessa. Nós muito facilmente temos fé naquilo que vai acontecer porque pode nos beneficiar.
Mas somos muito lentos para ter fé em Deus, no Deus que pode promover aquilo na minha vida ou não, e crer que isso implica em Deus estar agindo e me abençoando. Mas não, nós nem sequer cremos direito nas promessas, mas nós gostamos de crer pela fé no efeito da promessa. A questão é que nós não somos convidados a crer em resultados. Nós somos convidados na palavra de Deus a crer pela fé no Senhor do resultado. E aí é onde nós tombamos na nossa caminhada cristã. Quantos já na vida cristã não pediram coisas a Deus e quando receberam aquilo que pediram, duas semanas depois sumiram? Não vemos mais. Por que será? Porque creu no resultado da bênção, botou sua fé no resultado, e não no Deus soberano, amoroso e justo, que nos deu aquilo que julgou ser aquilo que precisávamos. Quando nossa fé está nas coisas, Deus se torna apenas um argumento, um álibi, até mesmo para estar aqui. Esse é o motivo porque muitos pedem, recebem e somem. Porque sua fé não está em Deus, no Deus que dá a bênção, mas está nem sequer na promessa, mas apenas nos resultados da promessa que podem me beneficiar. É aí que muitos caem. Isso nos leva para os versos 17 a 25, onde nós vemos que a fé de Abraão é a mesma que Deus requer de nós hoje. Vamos ler para relembrar dos versos 17 ao 25. Como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência todos que não existem, como se existissem. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, recebeu o que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele, Deus, era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Amados, o apóstolo Paulo deixa claro que o objeto da nossa fé faz toda a diferença. Onde nós focalizamos a nossa fé, direcionamos a nossa fé, faz toda a diferença. A fé de Abraão estava totalmente focalizada em Deus. Somente Deus poderia criar algo novo a partir do nada. Somente Deus poderia fazer isso. O exemplo aqui é da falta de vitalidade para terem filhos. Abraão e Sara, já idosos, bem velhos. E naquela cultura, pessoas que não tinham filhos eram consideradas como mortas por não terem descendência naquela cultura. Mas o que vemos é que Abraão confiou em Deus para criar do nada, de algo que culturalmente para eles era algo morto, gerar dali vida. Ou seja, dar um filho a um homem idoso e uma mulher estéril. Abraão confiou plenamente em Deus. Não no resultado, mas em Deus que poderia fazer isso. É o que Paulo nos diz aqui na segunda parte do verso 17. Aos olhos de Deus em quem Moisés creu, Deus,
dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. E no verso 18, na primeira parte, diz lá que Abraão, contra toda esperança, ele creu em Deus. Sabe por que nós fracassamos? Mais um motivo dos nossos fracassos, das nossas instabilidades espirituais, da vida cristã de muitos ser uma verdadeira montanha-russa. É porque nós já entramos no processo de oração, crendo ou descrendo do resultado. E não num Deus soberano, dono da vida e da morte, Senhor da nossa vida, da nossa história, que tem o melhor para nós sempre, porque Ele é um Deus bom, santo e justo. Em vez de acreditarmos ou colocarmos nossa fé nesse que promove aquilo que é necessário para a sua glória e para o nosso bem, nós botamos a nossa fé em coisas, nas coisas que humanamente nós já percebemos que elas estão difíceis e aí fracassamos. Ou nesse processo começamos a confiar em igreja, em líder religioso, em oração forte, em montanha, em chão, em joelho, em terra, em roupa. Porque deixamos de botar a nossa fé única e exclusivamente em Deus. E começamos a passar para ritos e místicas, e coisas místicas religiosas, copos d'água, velas, rosas e coisas do tipo. Um paganismo evangelicalizado que vemos hoje para todos os lados, que escravizam a pessoa na desesperança. Quando o que vemos é o convite a termos uma fé bíblica como a de Abraão, que creu em Deus, contra toda a esperança. Somente uma fé genuína em Deus nos faz crer contra toda a esperança. O que Abraão cria aqui era que Deus poderia ressuscitar corpos mortos. Repito, na sua cultura era muito forte isso. Abraão cria que Deus poderia dar a eles vitalidade novamente. Esperança contra a esperança. O verso 19, isso fica muito claro. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Algumas versões vai dizer amortecido. Pois já contava cerca de 100 anos de idade e que também o ventre de Sara já estava morto ou sem vigor. Irmãos, apesar de todos os enormes obstáculos humanos, Abraão creu em Deus para fazer o que ele prometeu. Havia uma promessa de que Abraão seria pai de muitas nações. De fato, isso é esperança contra a esperança, porque com a mulher com 100 anos ele com 100 anos de idade, a mulher estéril, e uma promessa de que ele seria pai de muitas nações, isso é quase uma loucura. Mas Abraão não creu no resultado, ele creu em Deus. Isso foi definitivo. É esse tipo de fé, é por causa desse tipo de fé que Abraão foi justificado diante de Deus. E é esse tipo de fé que Deus requer de nós hoje. É esse tipo de fé que Deus acredita, que passa a acreditar a sua justiça em nossas vidas, quando exercitamos, praticamos esse tipo de fé. Nós precisamos realmente aprender a confiar em Deus que tem poder para vivificar aqueles que já estão amortecidos. Irmãos, e aqui eu quero estender essa figura a questões muito práticas. Não estamos aqui numa cultura onde são considerados em estado de morte por não produzirem mais filhos. Mas quantos crentes estão num estado de amortecidos sem vitalidade porque já há muito tempo não colocam sua fé genuinamente em Deus?
mas vivem atrás de resultados para poder crer em Deus. Se eu receber, eu creio em Deus. Se eu não receber, eu vou crer em quem fizer aquilo que eu preciso. Quantos de nós já não passamos por isso, ou talvez você mesmo esteja passando por isso hoje? Vou tentar mais uma vez lá na Igreja Batista para ver se Deus me abençoa. Na verdade, Deus é apenas o álibi. O que você quer é o resultado. O que nós queremos é o resultado. O fato é que nós somos convidados a crer em Deus pela fé. Crer contra a esperança. E não no resultado. Crer que Deus pode me dar aquilo que eu julgo que preciso. Ou me dar aquilo que Deus sabe que eu preciso. Que pode ser totalmente diferente daquilo que você julga que precisa. Mas se a sua fé estiver definitivamente focalizada, direcionada a Deus como Senhor da nossa vida, aquele que nos justifica do nosso pecado através de Jesus, aquele que tem prazer em abençoar os seus. Se a sua fé estiver em Deus, pode ter confiança de que sobre a sua vida será acreditada a sua justiça, porque é isso que a palavra de Deus está dizendo. Mas o contrário é verdadeiro. Os versos 23 a 25 vão nos apresentar a ideia de que nós devemos confiar em Jesus Cristo. Somente em Jesus Cristo, que foi ressuscitado dentre os mortos, foi entregue por nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Irmãos, nós julgamos muito facilmente que o que precisamos são de coisas terrenas. O que nós precisamos é de dinheiro no banco amanhã, na conta, eu preciso não ser mandado embora, eu preciso que aquela pessoa que me persegue não me persiga mais. Tudo isso pode ser verdade completa, sem um retoque. Preciso de saúde, estou com um problema de saúde, legítimo. Só que nós pensamos nessas coisas terrenas como se, volto a dizer algo que tenho dito insistentemente ao longo do tempo, como se nós fôssemos imortais, como se todos tivessem certeza que vão chegar em casa hoje, como se todos tivessem certeza que não tem nada que possa abalar seus planos de amanhã. Como se Deus não fosse soberano. Como se Deus não pudesse ter planos diferentes para mim. Eu acredito que, como tudo isso que eu disse é verdade ou não é verdade, Deus tem planos diferentes para mim, muito provavelmente. Meus planos são muito egoístas e temporais. E Deus quer me abençoar, sim, com as coisas que eu preciso nesta vida, mas não antes de me abençoar com aquilo que realmente eu preciso, que é o perdão de pecados. Mas perdão de pecados é dado àquele que reconhece que é pecador e se arrepende dos seus pecados, que crê que não pode fazer nada pelo seu pecado, mas entende que Deus já fez. Crer unicamente e exclusivamente em Deus agora pode fazer você sair daqui com a bênção. E as demais bênçãos que nós precisamos no nosso dia a dia virão dentro das promessas de Deus que vemos lá em Mateus 6, versos 33 e 34. Venha na quarta-feira que eu vou falar sobre isso, no culto de quarta. Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E todas as demais coisas, importantes coisas que mencionamos aqui, no tempo, na hora e na perfeição da vontade do Senhor, vos serão acrescentadas. Mas hoje, o que eu e você mais precisamos é a compreensão completa de que eu sou pecador, não tem nada que eu possa fazer para me tirar desse estado miserável que me leva para o inferno. Mas Deus, pela sua graça, mandou Jesus Cristo morrer na cruz pelo meu pecado, como o justo e o justificador. E isso vai se completar na minha vida mediante a fé que eu tenho exclusivamente em Deus.
Eu quero concluir dando ênfase aqui ao fato de que a salvação não é por obras e ela é somente e exclusivamente pela fé. Repito isso deve ficar claro, para que possamos andar na contramão de uma maré televisiva, rádios, televisões, que nos provocam. Eu tenho ouvido constantemente uma determinada rádio, que é um masoquismo evangélico, mas propositalmente, para não me alienar as coisas que muitos de vocês estão ouvindo, onde você paga o voto e ganha a bênção, onde você vai à igreja e lá o pastor tal te dá a cura, onde a oração do fulano de tal que você recebeu foi uma revelação que te tirou o tumor daqui e dali. Esse paganismo que nós estamos vendo nos nossos dias, fruto de uma visão diminuída de Deus, na verdade é o resultado apenas de uma deformidade da compreensão de que o ser humano não pode contribuir em nada para a sua salvação. Apenas para fundamentar um texto tão conhecido, vamos ler juntos. Pois vocês são salvos, vamos fazer bem bonito. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A segunda ênfase que dei, e vou reafirmar aqui agora, a fé em Deus é a única maneira de receber as bênçãos de Deus. A única. Paulo não somente nos diz que a salvação é pela fé, mas a bênção de Deus também. As bênçãos de Deus, ela vem a nós exclusivamente pela fé em Deus. Não posso crer em denominação, não posso crer em pessoas, não posso crer em coisas, não posso crer em montanhas, em rogos noturnos, matutinos, enfim. Eu tenho que crer em Deus pela fé. É isso que nós vimos em Romanos 4. E, finalmente, e aqui eu vou fazer uma aplicação bem prática para os nossos dias. Irmãos, o batismo que recebemos aqui, quando somos salvos, e a ceia do Senhor que participamos, quando é celebrada aqui na igreja, lembrando a morte e a ressurreição de Cristo, essas duas ordenanças bíblicas não têm poder para salvar. Vou repetir. Ceia e batismo não têm poder para salvar, mas representam, são um símbolo muitíssimo expressivo, importante da graça, da salvação, já recebida por aqueles que creem em Jesus como Salvador. Sem dúvida alguma. Mas ainda assim algumas pessoas insistem numa versão contemporânea do erro dos judeus, que insistiam lá que um homem não poderia ser salvo sem circuncisão ou sem ser um guardador da lei. Nós temos esse cisma judaico espalhado aí num monte de igrejas que se identificam como evangélicas, mas sem o evangelho libertador de Jesus Cristo, que vivem por obrigações, por imposições de obrigações, que vai fazer com que essas pessoas recebam o que merecem, e não o que não merecem pela graça. O batismo, ele não é fonte de salvação, mas é um símbolo profundo de algo que já aconteceu na minha vida. Como eu tenho dito, o batismo é um ato externo que representa uma gloriosa e espetacular transformação interna acontecida em minha vida pela obra do Espírito Santo, que me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E deve ser, sem dúvida alguma, praticado por aquele que crê.
representando ali no momento do batismo a morte e a ressurreição. A morte com Cristo e a ressurreição também com Cristo como uma nova criatura. Da mesma forma, a ceia do Senhor, ela não vai, de forma alguma, transmitir algum tipo de vitalidade espiritual ou graça espiritual, meu querido amigo, meu querido irmão. Mas, obviamente, a ceia do Senhor, ela simboliza essa graça maravilhosa de Deus disponibilizada a todo que crê em Cristo Jesus. Crê que Ele morreu em nosso lugar, como pecadores que somos. Crê que Ele se tornou a justiça de Deus para todo aquele que, de fato, reconhece que é pecador e se rende a essa obra graciosa de Cristo em seu favor. Logo, meu querido e amado irmão e amigo que nos visita, ponha de lado toda essa confiança inútil que a gente julga ter em qualquer coisa que possamos acreditar que possamos fazer para ganhar o perdão de pecados ou a salvação. Põe isso de lado. Se fazemos isso e se continuarmos insistindo nisso, em comprar a nossa salvação com algum tipo de obra carnal, humana, ou perguntar como o cidadão do filme perguntou, né? Aceita cartão de crédito? Nós vamos receber o que merecemos. Por outro lado, se você se rende agora ao Senhor e aceita humildemente a obra que Jesus Cristo realizou na cruz por você, você passa, e tudo isso pela fé, em Deus. Você passa a ter creditada na sua conta essa justiça de Deus, que remove a nossa culpa e coloca ao seu favor a sua graça, a sua justiça, que nos liberta da escravidão, do pecado, do medo da morte e nos dá a segurança da vida. A vida que Deus traz a nós mediante a justificação pela fé que recebemos em Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar. Oremos. Santo e amado Deus, muitíssimo obrigado pela oportunidade, mais uma vez, tão especial que o Senhor nos dá, de meditarmos, ó Pai, na Tua palavra que aponta de uma maneira tão poderosa para Cristo Jesus. De maneira tão honesta e clara, aponta também para o nosso pecado. Mas, ao mesmo tempo, nos apresenta a solução que o Senhor deu para pecadores condenados. Que foi a obra de Cristo em nosso favor, que nos justifica diante do Senhor da nossa culpa e põe sobre a nossa vida a Tua justiça, que é Jesus. Ó Deus, que coisa gloriosa. Que coisa gloriosa. Ó Deus, eu peço a Ti em nome de Jesus, que se há alguém aqui, ó Pai, que compreendeu, que até aqui vem tentando comprar o Teu perdão com indo à igreja, fazendo coisas legais, e agora compreendeu que isso não está valendo de nada se o seu coração não está completamente rendido, humilhado, diante da realidade de que somos pecadores incapazes de produzir qualquer coisa que gere qualquer tipo de mérito diante do Senhor. Qualquer coisa que nos recomende a Ti para sermos perdoados. Se há alguém que está compreendendo esse seu estado agora, e ao mesmo tempo reconhecendo que o Senhor, o nosso Deus, fez por nós aquilo que nós não podemos fazer. O Senhor mandou Jesus morrer na cruz por pecadores arrependidos. Se isso está acontecendo aqui agora, ó Deus, na vida de alguém, eu peço em nome de Jesus que haja essa confissão de pecados, que haja esse reconhecimento, ó Pai, do Teu perdão, que haja arrependimento, esse humilde arrependimento, que haja agora no seu coração um profundo quebrantamento que o leva a perceber o Teu amor, o perdão de pecados e a nova vida que vem àquele que estava até aqui morto, mas agora em Cristo Jesus pode estar recebendo a vida. Que haja salvação aqui nesta noite, eu te peço. Que a Tua palavra cumpra os seus propósitos na vida do pecador arrependido. Ó Deus, para aqueles que já tiveram o privilégio de
ter o encontro com Jesus, ó Pai, nos ajuda a amar esta verdade. Nos ajuda a viver por ela. Nos ajuda, ó Pai, a buscar uma vida santificada, porque esta verdade de amor que é a justificação pela fé que recebemos em Cristo Jesus, isso se renova todo dia, ó Pai, na nossa vida. É por isso que podemos ter a segurança, ó Pai, de sermos salvos, de ter perdão de pecados, ó Pai, e a vida eterna. É porque o Senhor cumpre plenamente em Cristo Jesus tudo o que disse, nos justificando a nossa culpa do nosso pecado. Ajuda-nos a ter uma profunda gratidão, e essa gratidão, ela se traduz, ó Pai, em vida santificada, vida comprometida, vida de serviço pela causa de Cristo Jesus. Assim eu te peço, ó Pai, muitíssimo agradecido pela vida de cada um aqui, pela vida daqueles que nos visitam. Leva-nos em paz, ó Pai, para os nossos lares. Dá-nos uma semana em tudo guardada, protegida, dirigida pelo Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, até esta postura de gratidão diante de tão grande salvação. Ó Pai, pedimos também agora, ó Deus querido, pelos governantes, ó Pai, do nosso país. A crise continua, ó Deus, as instituições estão em colapso, ó Pai. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor capacite essas pessoas a administrar este país em prol do povo. Eu peço, ó Deus, pelas pessoas desempregadas, que esses governantes, ó Deus, tomem as atitudes legítimas, ó Pai, que levem os empresários a gerar empregos para as pessoas, que as pessoas tenham sustento, ó Deus, para as suas famílias. Eu peço pela saúde, ó Pai, que os governantes enxerguem a população, ó Pai, morrendo nos hospitais sem atendimento. Ó Deus, que o Senhor intervenha com a Tua misericórdia, levante pessoas que vão dar assistência a essas pessoas que estão sofrendo e morrendo, ó Pai, no chão dos hospitais sem atendimento. Ó Deus querido, eu peço, ó Pai, por este presidente em exercício. Ó Deus, que este homem de alguma forma tema o Senhor e tome atitudes, ó Pai, realmente preocupado com as pessoas. Ó Deus querido, ajuda cada um nos seus desafios pessoais, relacionais, alguns gerados pela crise, outros pelas circunstâncias, enfim, ó Pai, capacita-nos a Te honrar em tudo o que fazemos. Assim eu te peço, ó Pai, muitíssimo agradecido mais uma vez, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Podem sentar, tenha seu tempo de oração. Estarei cumprimentando você à porta.